E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nas últimas horas. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Lembrando que o vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. Ele é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Antes de começar com as notícias, só esclarecer uma questão sobre o sócio torcedor que foi me perguntado na live ontem e eu fiquei de responder no vídeo de hoje. É sobre a adesão para quem mora fora do Brasil. Para quem tá nessa situação, né, mora fora do país e quer também aderir ao sócio reconstrução, tem uma parte no site especificamente para esses torcedores, né, em que no momento do cadastro não é obrigatório colocar o endereço do país e nem o CPF. Ele pede um documento oficial, o próprio site cita como exemplos aí passaporte ou green card, mas só existe um documento válido, tem até o campo para colocar qual é o tipo de documento, né, e uma conta de e-mail. Obviamente eu não passei dessa tela, até porque eu nunca saí nem do Brasil, então eu realmente não tenho como saber se está funcionando 100%. Mas a área no site existe, está disponível e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, logo abaixo do link do OneFootball, para você ir direto para essa página aí de fazer o cadastro para quem mora fora do país. Indo para as notícias agora, né? Cruzeiro venceu aí o Boa Esporte 2-0, uma bela vitória, gol de jogadores jovens, todo mundo animado com a postura do time em campo, né? E o Adilson Batista na coletiva estava bem-humorado, fazendo umas piadinhas, umas gracinhas, mas ele fez alguns esclarecimentos importantes, né? Por exemplo, a respeito dos jogadores jovens, né? O Thiago e o Jadson, por exemplo, saíram sentindo dores musculares. Parece que não tem lesão, tá? O departamento médico ainda não se posicionou, mas nos dois casos foram incômodos, mais questão de cãibra mesmo, não se trata de lesão muscular, o que é bom, né? E provavelmente eles serão opção já pro fim de semana. Mas o Adilson lembrou que era para os jogadores estarem em férias nesse momento, né? Porque normalmente a temporada da base funciona um pouquinho diferente e eles entram em férias logo após a disputa da Copa São Paulo, nesse período aí de fevereiro, né? Então existe sim um desgaste maior por parte dos atletas, se bem que eu acho que isso não vai ser tão grave, porque no final do ano passado o Cruzeiro não disputou aquela Copa Rio Grande do Sul e os meninos ficaram praticamente 2 meses sem ter jogos oficiais, entre novembro e dezembro. Então assim, é possível que alguns deles estejam de fato sentindo um cansaço a mais, mas acredito que isso logo vai estar superado e eles vão estar numa boa condição. Mas o melhor momento da coletiva para mim foi o Adilson Batista fazendo a comparação, né, do momento atual do Cruzeiro, que a gente joga no sábado contra o Tombense lá em Tombos e vai de ônibus, né? O pessoal vai encarar uma viagem de mais de 6 horas de busão e o Adilson lembrou que ele viveu uma época que o Cruzeiro estava viajando de avião, né? Mesmo dentro do estado, e agora a vaca tá mais magra, né? Então vai de busão. Aí eu me peguei pensando um pouco, né? Como seria o elenco do Cruzeiro no ano passado tendo que viajar de ônibus, né? Aqueles medalhão vagabundo que reclamava de tudo, que tudo tava ruim, que nos rebaixaram, né? A molecada eu tenho certeza que vai amarradona para esse jogo aí, não importa se vai de ônibus, de avião, de burro, eles querem jogar pelo Cruzeiro, eles querem fazer o seu nome no futebol e tenho certeza que vão dar o máximo em campo. Aí só dar os parabéns mesmo para quem fez a tabela do Campeonato Mineiro, porque o Cruzeiro joga na quarta-feira no Mineirão, joga no sábado em Tombos, joga na próxima quinta no Mineirão, no fim de semana fora, depois fica uma semana de folga, tem jogo, aí já tem Copa do Brasil, e depois nós vamos ficar 15 dias sem ter jogo nenhum, né? Porque o pessoal é realmente muito bom para fazer uma tabela, não podia ter dado uma semana a mais de pré-temporada, não podia espaçar mais os jogos, não. É 4 jogos seguidos, quarta e domingo, depois um mês quase. Um mês não, né? 2 semanas inteiras sem jogos. Quem falou após jogo, quase em tom de despedida, foi o meia Rodriguinho, né? Que voltou a jogar ontem, usou a camisa 10 inclusive, não jogava desde o final de maio, mas deixou bem claro ali pelo que ele respondeu que não vai ficar no Cruzeiro, porque a diferença entre o que ele ganha e entre o que o Cruzeiro pode pagar no momento é muito grande e ele está realmente procurando outras alternativas, não vai ficar por aqui. Até citou, né? Nesse momento eu estou disponível para jogar, mas espero resolver tudo isso até o final da semana, no mais tardar na próxima. Então, não se apeguem ao Rodriguinho, não vai ficar no Cruzeiro, logo logo a camisa 10 vai estar aí nas costas de outro jogador. Acho legal que ele tenha se colocado à disposição para jogar até que a situação seja resolvida, mas eu não me engano, tá? Essa questão não é boa vontade ou excesso de profissionalismo, é muito mais uma questão de que o Rodriguinho precisa mostrar para o mercado que ele está bem fisicamente.
e a partir do momento que ele consegue jogar algumas partidas, certamente os clubes vão mostrar interesse nele. Não acho que ele esteja errado, ele tem que ganhar o dinheiro mesmo, não é um cara que tem ligação afetiva com o Cruzeiro, ele mal jogou por aqui, e assim, por mais que seja um jogador tecnicamente muito bom e que nos ajudaria pra caramba, não tem condição de mantê-lo, então vai embora, que seja feliz. Um nome que apareceu forte aí sobre transferência no Cruzeiro hoje foi do meio atacante Robertson. Jogador de 30 anos, disputou a última temporada pelo Red Bull Bragantino, onde marcou 4 gols em 28 partidas disputadas. É uma boa contratação? Nem a pau, tá? Seria uma aquisição nível Trellis, né? Jogadores que não fazem gol, jogadores que têm características diferentes. O Trellis é um camisa 9 mais fixo, o Robertson é mais de movimentação, mas é um jogador também muito abaixo daquilo que a gente espera. E não é só porque a gente está na Série B que a gente tem que querer qualquer tipo de jogador, tá? O Robertson teve uma temporada de destaque lá no Juventude em 2016, teve passagem apagada pelo Inter, ele começou no Grêmio também, teve passagem muito discreta, um atacante de pouquíssimos gols, extremamente irregular, acho que seria uma péssima contratação, espero que não venha, tá? Torço muito para que o pessoal fique esperto, né? Não faça essa cagada aí, porque eu acredito que se esse rapaz vier, certamente a gente vai passar raiva com ele. Acho que ontem a gente teve um bom exemplo aí de que jogadores como o Judivan, o Thiago podem ser úteis, o Vinícius Popó ainda não jogou por questão médica, mas logo também vai estar disponível, e acho que nesse momento o Cruzeiro tem obrigação de dar chance para esses caras que estão aqui. Se eles não forem bem no Mineiro, aí sim a gente pode olhar para buscar um jogador mais experiente. Até acho que seria importante ter uma opção de ataque um pouco mais vivido, um jogador mais rodado, mas tem que ser um jogador bom, não adianta trazer um jogador velho e ruim. E acho que de atacante que não faz gol, todo mundo já está saturado, né? Depois da temporada espetacular do David Gol, 40 e tantos jogos sem marcar um gol, termina o ano e entra na justiça contra o clube, né? Mole um trem desse. Então, assim, eu não contrataria o Robertson, acho que não é uma boa opção de momento, mas vamos aguardar o que acontece nos próximos dias. Outro jogador que pode ser contratado pelo Cruzeiro é o volante Rômulo, né? Que era do nosso sub-20 até a temporada passada. É uma negociação complicada, dá muitas voltas, a gente sabe que o agente dele não tem a melhor das relações com o conselho gestor do Cruzeiro, mas a situação de momento que foi apurada lá pelo Samuel Venâncio é o seguinte: um grupo de empresários, né, ligados a um clube do interior de Minas. Qual grupo é esse? Que clube é esse? Não foi revelado, mas acredito, tá, um achismo meu, que seja o BMG, né, que tem a parceria lá com o Coimbra, que inclusive está na primeira divisão. Enfim, seja quem for o clube ou os empresários aí, eles comprariam um jogador do Desportivo Brasil e repassariam ao Cruzeiro, deixando o jogador por empréstimo, certamente com um valor de compra mais alto do que eles vão pagar, né, porque ninguém é burro, e assim o Rômulo poderia seguir no Cruzeiro mais essa temporada. Acho que é uma boa ideia, é um jogador bom tecnicamente, um volante que marca muito bem. Acredito inclusive que ele seria integrado ao elenco principal, o considero mais pronto do que o Pedro Bicalho e o Guilherme Liberato, que também são jogadores muito bons, gosto deles, mas a negociação ainda não está resolvida. O Rômulo, inclusive, né, continua lá nas redes sociais dele, tudo ligado ao Cruzeiro, foto com camisa do Cruzeiro, falando que é atleta do clube. Ele até já se despediu do Cruzeiro oficialmente também, mas tem essa possível reviravolta, ele pode seguir por aqui, e estava no Mineirão ontem vendo o jogo do Cruzeiro do lado lá do Vinícius Popó. Que ele quer ficar no Cruzeiro me parece óbvio, se ele não quisesse ele já tinha arrumado outro clube, porque tinha gente interessada nele. Agora, espero que seja possível mantê-lo. O Cruzeiro ainda não bateu o martelo sobre isso, sempre tem a possibilidade de dar errado quando está o André Cury no meio, né? Então vamos aguardar, mas a tendência hoje é que o Rômulo volte a ser atleta do Cruzeiro. Falando em volante, né, o Machado, atleta do Grêmio que veio para o Cruzeiro emprestado na negociação do Orejuela, está sendo apresentado nesse momento, para ser bem sincero, né? A apresentação dele nessa tarde de quinta-feira, vai vestir a camisa 25. Como já falei em outra oportunidade, eu não teria o contratado, os indícios não são bons, né? Era um jogador que estava no banco de um time na Série C do Campeonato Brasileiro, mas já que veio, vamos torcer para que consiga nos surpreender positivamente, que jogue um bom futebol, que se encaixe bem aí nas ideias do Adilson, né? Vamos torcer para dar certo. O outro jogador do Grêmio que pode ser envolvido na negociação é o Jonathan Robert, meio atacante de 20 anos, não pode mais jogar pela base do Grêmio, né? Estourou a idade agora, e também o Renato Gaúcho não pretende utilizá-lo no elenco principal. Acho um menino interessante, tem alguma habilidade, joga ali como um meia, muitas vezes atrás do atacante, né? Nessa posição que nós não temos muitos jogadores hoje. Já foi amplamente citado que ele tem um problema de audição, né? Perdeu aí 70%, mas ainda assim consegue jogar bem. Era um jogador de relativo destaque na base do Grêmio. Pode ser útil? Pode, não é um jogador ruim de bola, apesar de eu achar que Jonathan Robert é uma merda de nome, não tem outro Jonathan, é só Jonathan, mas é nessa hora que a gente faz aquele questionamento, né? Nós vamos trazer jogadores que o Grêmio não queria utilizar, jogadores
que não são aí de primeira linha, né? E com isso esses atletas vão tirar espaço dos nossos jogadores jovens, que são crias nossas e patrimônio nosso, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que pensar muito no cifrão também, porque se você bota um jogador jovem seu e esse jogador valoriza, você vende, a grana é sua. Se você vende um jogador dos outros, a grana é deles, né? A gente não vai ficar com nada nessa história, vai ficar chupando dedo. Mas é importante destacar que até o momento que eu fecho esse vídeo, agora são aí 3h30 da tarde, ainda não foi oficializada a vinda do Jonathan Robert, mas ele hoje é o nome que deve vir, né? O tal do Léo Chu já foi descartado. O zagueiro Manuel tá mesmo de saída, além do papo lá do Trabzonspor, né? O clube da Turquia que quer levá-lo, agora tem uma possibilidade de negócio, parece que um time da China também está interessado nele. O fato é que o Manuel não deve continuar no Cruzeiro e a única condição que o clube parece ter imposto é que o novo destino assume 100% com o salário do Manuel, né? Que o Cruzeiro não tenha que pagar parte do salário, sendo assim pode ir. Acho que o Manuel tecnicamente é alguém que poderia nos ajudar, mas para mim hoje ele não é titular, né? A dupla titular é Kaká e Léo, até por isso você se livrar de um zagueiro que ganha 500 mil, ele poderia até aceitar aí essa redução para receber menos agora, mas teria que receber o resto mais para frente, né? Então quando a gente bota na ponta da caneta 500 mil por mês, considerando o 13º, se o Manuel vai embora do Cruzeiro agora, é uma economia de 6,5 milhões de reais durante um ano. É uma puta economia e eu acho que é melhor liberá-lo do que mantê-lo aqui. A saída do Manuel também vai dar mais espaço aí pro Edu, que entrou ontem como volante, pro próprio Arthur, né? Além do Jonathan e do Paulo que estão subindo da base. Então eu acho que o Manuel nos ajudou muito, principalmente entre 2014 e 2017. 2018 foi ruim, 2019 no Corinthians teve emprestado. Enfim, valeu Manuel, obrigado pelos serviços prestados, que seja feliz em outro lugar. Sobre a proposta do Red Bull Bragantino para levar o nosso lateral direito, o Everton, né? Segundo as informações, o clube lá de Bragança está oferecendo 1 milhão de euros por 70% do passe dele. O Cruzeiro só tem 60% dos direitos. Isso significa que o Cruzeiro receberia menos do que esse 1 milhão de euros. Eu, com todo o respeito do mundo, mandaria o Thiago Escuro e toda a diretoria do Bragantino pro meio do inferno, pra puta que pariu, pegaria o ofício, mandaria ele enfiar no orifício, que acho que o Bragantino tem uma ótima política de contratação, busca jogadores jovens, é o certo, estão mandando muito bem. Agora, o valor que eles estão oferecendo em jogador do Cruzeiro, já foi assim no Fabrício Bruno, agora no Everton, estão querendo enfiar a faca porque a gente está em crise? Beleza, mas não me chama de otário, né? Não dá para aceitar uma proposta dessa. Se o Cruzeiro aceitar, a gente tem que pegar o conselho gestor de porrada também. Vender o Everton, um menino que estava aí há 6 meses atrás participando de treinamentos com a seleção principal, por 1 milhão de euros e pegar menos que isso na negociação, é venda de Tair Machado, gente, tá? É venda idiota. Acho que o Cruzeiro tem que pegar muito mais que isso e manter um percentual. Eu acho que um valor aceitável, que o Bragantino pode pagar sem problemas e que o Cruzeiro poderia vender e nos ajudaria, seria, por exemplo, 2 milhões de euros à vista na mão do Cruzeiro e a gente vende 50% dos direitos. Mantém 10% aí para uma futura negociação, porque o Everton certamente é um menino que vai se valorizar e vai para a Europa. Agora, aceitar essa proposta ridícula aí é palhaçada, né? Uma coisa é você precisar vender o jogador, outra coisa é você dar as suas maiores promessas de mão beijada para os outros. É inadmissível que o Cruzeiro aceite tão pouco, ainda que a gente esteja numa crise tão grande. Sobre o Everton Felipe, né, ainda falta aí exames médicos para que o negócio seja concretizado, mas o Everton Felipe será jogador do Cruzeiro, está praticamente tudo certo entre os clubes, pela divisão de valores, né? Até informações do Eduardo Afonso, que é setorista do São Paulo lá na ESPN, é que o Cruzeiro pagará a maior parte do salário e o São Paulo pagará um percentual entre 30% e 35%. Aí tem lá a informação de que o Everton Felipe ganha 150 mil. Como a gente é mais ou menos bom de conta, 150 mil, o Cruzeiro deve pagar 100 mil e o São Paulo completar com os outros 50, né? Que o São Paulo estaria pagando 33% do salário. O que me incomodou na informação é que veio o papo também de que o São Paulo vai ter prioridade de compra em 2 jogadores do Cruzeiro. Mas assim, a prioridade de compra nesses 2 jogadores, que são nomes da base ainda não definidos, inicialmente me incomodou, mas depois eu parei para pensar o que é uma prioridade de compra. Significa que caso o Cruzeiro receba uma proposta e tenha interesse em vender um desses 2 jogadores, que ainda não foram escolhidos, como eu acabei de dizer, o Cruzeiro tem que comunicar ao São Paulo sobre a proposta e o São Paulo pode cobrir, né, igualar a oferta e assim ficar com o jogador.
Isso é algum absurdo? Não. Vai gerar alguma perda pra gente? Não. Apenas se houver uma proposta, o São Paulo tem o direito de igualar a proposta e garantir o atleta. Então acho que até uma negociação aceitável, só não gostei muito dessa coisa de dar prioridade de compra num jogador que vem por empréstimo. Acho que isso não faz sentido. Mas parece que é assim que o negócio está sendo amarrado. Acho que é um jogador que tecnicamente pode nos ajudar, já tem um pouco mais de rodagem que a maioria dos nossos meias e nós temos poucos jogadores de criatividade. E para mim o que mais pesa aí, que é interessante trazer o Everton Felipe, é que ele quer jogar no Cruzeiro. Ele já deixou isso bem claro para o São Paulo, para o empresário, para quem o perguntou da imprensa. Ele quer estar aqui e nesse momento o Cruzeiro precisa exatamente disso, de jogadores que queiram vestir a nossa camisa e nos ajudar nessa reconstrução que começou muito bem na vitória sobre o Boa. Bom galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!